Saudamos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma leitura do livro Eventos Finais. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Amado Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos, eu e meus irmãos e minhas irmãs, diante do Teu trono, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos conduz à vida eterna, conceda-nos o Espírito Santo, para que Ele habite em nós e faça morada em nós, e para que Ele nos dê entendimento da Tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos por Cristo Jesus, nosso Salvador e intercessor. Amém. Hoje nós vamos para o segundo capítulo, que fala sobre sinais de que Cristo voltará em breve. O primeiro título diz assim: A grande profecia do nosso Senhor. Cristo preveniu seus discípulos da destruição de Jerusalém e dos sinais que ocorreriam antes da vinda do Filho do Homem. Todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que procederão esse evento. Todo o capítulo 24 de Mateus. E a destruição de Jerusalém é usada para representar a última grande destruição do mundo pelo fogo. Antes foi pelas águas, no dilúvio. Agora vai ser pelo fogo. Manuscrito, página 77. No Monte das Oliveiras, Cristo enumerou os juízos terríveis que devem proceder sua volta. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Mateus, capítulo 24, dos versículos de 6 a 8. Embora essas profecias tenham se cumprido de forma parcial na destruição de Jerusalém, aplicam-se mais diretamente aos últimos dias. Testemunhos para a Igreja, volume 5, e está também em Testemunhos Seletos, volume 2, página 351. Sinais nos céus. Segundo Cristo, no fim da grande perseguição papal, o sol se escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. Mateus 24, 29. Em seguida cairiam cais estrelas do céu. E ele disse ainda: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo. Está às portas. Mateus 24, 32, 33. Cristo deu sinais de sua vinda. Declarou que podemos reconhecer quando isso estiver para ocorrer. Nós não estaremos na escuridão, meu irmão, minha irmã. Nós vamos saber. Aqueles que estudam, que buscam o Senhor, que examinam as Escrituras, nós saberemos tudo o que vai ocorrer. Ele disse a respeito dos que viriam esses acontecimentos: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Mateus capítulo 24, versículo 34. Esses sinais já apareceram. Agora sabemos que, com certeza, que a vinda do Senhor está bem próximo. O desejado de todas as nações, página 632. Sinais na terra. Jesus declarou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações. Lucas 21, 25. Falando sobre os sinais nos céus, percebam, meus irmãos e minhas irmãs, observem como está a lua, o sol, né? O sol foi feito para o dia e a lua para a noite, assim como as estrelas. Então já aconteceu de estar em pleno dia, está o sol e a lua aparecendo simultaneamente. Quem não já viu isso?
A Lua já faz uns 3 a 4 anos que ela está numa fase que não existe. Eu não sei se já perceberam. Observem, está aí. Ela é para iniciar da esquerda para a direita, ela tem que estar assim. No entanto, ela está assim, ó, um sorriso, enchendo de baixo para cima. E o certo é da esquerda para a direita. Mas ninguém percebe. Vamos observar, meu irmão, minha irmã, os sinais nos céus e na terra. A terra são vulcões entrando em erupções, são terremotos que aumentaram a partir do ano 2000. Esses são sinais. As pragas, as pandemias. Então nós temos que estar observando os sinais. Ver também Mateus 24, 29, Marcos 13, versículo 24 a 26 e Apocalipse 6, de 12 a 17, falando sobre os sinais, né? Sobre a angústia. Os que contemplam esses prenúncios de sua vinda devem saber que está próximo, está às portas. Mateus 24, 33, está também no Grande Conflito, página 37 e 38. As nações estão agitadas, tempos preocupantes estão diante de nós. O coração das pessoas está aterrorizado pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem em Deus ouvirão a sua voz em meio à tormenta, dizendo: sou eu, não tenham medo. Nós vamos confiar nele. Não tenham medo, ele está conosco. Uma história estranha e significativa está sendo registrada nos livros do céu. Eventos que, segundo foi declarado, precederiam de perto o grande dia do Senhor. É o sábado, é mandamento, é lei. Tudo no mundo está em agitação. Os falsos profetas. Como um dos sinais da destruição de Jerusalém, Cristo havia dito: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, 11. Meu irmão e minha irmã, falso profeta é todo aquele que distorce a palavra de Deus. Qualquer pessoa, pode ser um pastor, pode ser um irmão, pode ser uma irmã, qualquer pessoa pode estar te enganando e você não sabe, é um falso profeta. Observe, analise as escrituras para que você e eu não sejamos enganados. Apareceram falsos profetas enganando o povo e levando grande número ao deserto. Mágicos e curandeiros alegando poder de operar milagres, atraíram o povo e o conduziram para a solidão das montanhas. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, eu não ia para as igrejas para ver milagres? Era isso que me atraía. Mas nós temos que ver o que diz a palavra de Deus sobre isso. Quantas vezes eu fui para ver a mesma pessoa tirando o mesmo bicho, o mesmo demônio da mesma pessoa diversas vezes? Que milagre é esse que tem que tirar toda vez? Mas essa profecia foi dada também para os últimos dias. Esse sinal é um indicativo do segundo advento de Cristo, o desejado de todas as nações, página 631. Encontraremos falsas alegações, surgirão falsos profetas, haverá sonhos e visões falsificados. Porém, preguemos a palavra, pregamos a verdade, pregamos o assim diz o Senhor. Não nos desviemos da voz de Deus em sua palavra. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 49. É o que está escrito na Bíblia e acabou, meu irmão. Se eu ou qualquer outro falar o que não está escrito, caia fora. É o assim diz o Senhor.
Tenho recebido a revelação de que muitos reivindicarão estar sendo ensinados por Deus de modo especial e tentarão conduzir outros. E a partir desse pressuposto errado de missão, empreenderão uma obra que Deus nunca confiou a eles. O resultado será confusão. Busque cada um a Deus com mais fervor, para que possa compreender individualmente, você sozinho, examinando individualmente, você vai compreender a vontade dele, do Criador e do nosso Salvador Jesus Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 72. Experiência com um falso profeta. Olha só essa experiência aqui. Ontem à noite, um jovem que nenhum de nós conhecia, mas alegando ser um irmão de Victoria, estado da Austrália, veio nos visitar e disse que queria tratar de algo com a irmã White. Como era tarde, falei que não podia conversar com ele naquele momento. No entanto, nós o convidamos a permanecer conosco durante a noite e tomar um desjejum. Após o nosso costumeiro culto matinal, ao estarmos prestes a nos dirigir a nossas várias ocupações, aquele rapaz se levantou e, com um gesto autoritário, pediu para nos sentássemos. Ele disse: vocês têm inários? Cantaremos um hino e então lhe transmitirei uma mensagem. Eu disse: se tem uma mensagem, transmita, sem demora, pois estamos com muita pressa de remeter a correspondência para os Estados Unidos e não temos tempo a perder. Ele começou então a ler alguma coisa que haveria escrito, declarando, entre outras coisas, que havia começado o julgamento dos vivos. Prestei atenção enquanto ele prosseguia e por fim disse: meu irmão, você mostra que está com a mente confusa. Exponha claramente como a sua mensagem se refere a nós, por favor. Diga de uma vez. Você está muito tenso e compreende mal o seu trabalho. Grande parte do que disse está de acordo com a Bíblia. Não é sempre assim? Satanás, ele coloca mentiras no meio de verdades? Cremos em cada uma dessas palavras, mas você está extremamente agitado. Por favor, diga o que tem para nós. Em seguida, ele disse que deveríamos encaixotar as coisas e nos mudar imediatamente para Bitter Creek. Perguntei por que razão, e ele respondeu: para transmitir essa mensagem de que começou o julgamento dos vivos. Então eu disse: a obra do Senhor nos deu para fazer ainda não está terminada. Quando nossa obra ainda estiver concluída, teremos certeza de que o Senhor nos fará saber que chegou a ocasião de nos mudarmos para Bitter Creek. Em vez de lhes mostrar qual é o nosso dever, deixei que o irmão Starr continuasse falando com ele, enquanto eu resumia o meu trabalho de escrever. Ele disse que o irmão Starr, que quando a irmã White lhe falou tão bondosamente, mas com tanta autoridade, começou a ver que cometeram um erro e que as impressões que o haviam incitado tão vigorosamente não eram coerentes ou razoáveis. Embora nossa família fosse grande, compondo-se de 10 membros, além de 3 vizinhos, decidimos deixar que aquele jovem ficasse conosco durante algum tempo. Não poderíamos permitir que ele fosse falar com pessoas que o tratassem asperadamente e o condenassem, nem desejássemos que repetisse suas revelações. Queríamos que permanecesse por um pouco de tempo, para que pudéssemos nos relacionar com ele e, se possível, conduzi-lo a caminhos mais seguros. Carta 66, de 1894. Glutonaria e falta de autocontrole. A glutonaria é a falta de autocontrole e constitui o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Satanás está ciente disso e tenta constantemente a homens e mulheres para que cedam à gula, à custa da saúde e mesmo da própria vida. Comer e beber e vestir-se
tornarão-se o propósito de vida para o mundo. Essa situação já existia antes do dilúvio. Esse modo de viver é uma das evidências marcantes do fim iminente da história terrestre. O quadro que a inspiração nos deu do mundo antediluviano representa um grande realismo, a condição para o qual caminha rapidamente a sociedade moderna. Patriarcas e Profetas, página 102. Sabemos que o Senhor virá em breve. O mundo está rapidamente se tornando como era nos dias de Noé. A humanidade está entregue à transigência egoísta. O comer e o beber são levados a excessos. As pessoas estão tomando as nocivas bebidas alcoólicas, as que a deixam transtornadas. Inclusive o vinho. Tá, meu irmão? Vinho é bebida alcoólica. Atos de violência. Nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade e havia se apaixonado por um conjunto de falsidades. A terra estava cheia de violência. A guerra, o crime e o homicídio estavam na ordem do dia. E assim será também antes da segunda vinda de Cristo. Eventos Finais, página 24. Será que nós estamos assim, meu irmão, minha irmã? Os sindicatos trabalhistas rapidamente se agitam e apelam à violência se suas reivindicações não são atendidas. Quantas vezes nós já vimos, agora, recentemente, sindicatos, mundo afora, fazendo aqueles eventos, né, na rua, brigando com a polícia? É um quebra-quebra. Isso está acontecendo. Está ficando cada vez mais claro que os habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus. Nenhuma teoria científica pode explicar os constantes movimentos sob o comando de Satanás. Em toda a multidão, anjos ímpios estão em operação, instigando as pessoas a cometer atos de violência. Né? Por quê? Porque o corpo, que é o templo do Espírito Santo, está vazio. Nós temos que ocupar com o Espírito Santo. Não é isso que diz lá a estratégia de Satanás em Lucas? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. E não encontrando, retorna e diz: voltarei para minha casa de onde saí. Ele diz que é a casa dele, aquele corpo que não está ocupado pelo Espírito Santo. E retornando, a encontra vazia. Por quê? Porque você e eu não estamos pedindo o Espírito Santo, nós temos que pedir todos os dias. E retornando, a encontra vazia, né, e desordenada, e desocupada. E entrando ali, leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então nós temos que pedir o Espírito Santo. É ele que vai nos ajudar a resistir ao pecado, a fugir do pecado, a se desviar do pecado, e a buscar a palavra de Deus. É o Espírito Santo, que está conosco há mais de 2000 anos e as pessoas não sabem quem é ele. Eu tenho um vídeo dizendo quem é o Espírito Santo, baseado no assim diz o Senhor, não no que eu acho, no que eu penso. E as pessoas estão aí, sofrendo porque não estão sabendo se relacionar com o Espírito Santo. Em toda a multidão, anjos ímpios estão em operação, instigando as pessoas a cometer atos de violência. Porque nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra espíritos. Efésios 6, está muito claro lá. A perversidade e crueldade dos seres humanos alcançarão tal magnitude que Deus se revelará em sua majestade. Muito em breve, a impiedade do mundo terá atingido seu limite. E como nos dias de Noé, Deus derramará os seus juízos. Olhando para o alto, página 328. Os terríveis relatos que ouvimos de homicídios, roubos, acidentes e atos de violência declaram que o fim de todas as coisas está próximo.
Agora mesmo, precisamos estar nos preparando para a segunda vinda do Senhor. Carta 308 de 1907. Guerras e desastres. Aproxima-se a tempestade e precisamos nos preparar para a sua fúria, mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados, milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar, esquadras submergirão, sendo sacrificadas milhões de vidas humanas, e romperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas, serão mais e mais frequentes os desastres em estradas de ferro, confusão, colisões e mortes, sem tempo para preveni-las, ocorrerão nas grandes rotas de viagem. O fim está perto, a graça está para terminar, porque a porta da graça vai se fechar. Busquemos a Deus enquanto se pode achar, invoque-lo enquanto está perto. Mensagens aos Jovens, página 89 e 90. A guerra predominará nas últimas cenas da história terrestre. Haverá epidemias, pragas e fomes. As águas dos oceanos ultrapassarão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Devemos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Maranata, página 172. Olha o ano que foi feito isso aqui, 1897. Grandes bolas de fogo. Na última sexta-feira pela manhã, pouco antes de acordar, uma cena impressionante me foi apresentada. Parecia que eu estava acordado, mas não estava em minha casa. Das janelas eu podia avistar um incêndio terrível. Grandes bolas de fogo caíram sobre as casas, e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de algum tempo acordei e vi que estava em casa. Evangelismo, página 29. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, quase chorando, diziam: vocês sabiam, então por que não me disseram? Nós não sabíamos. Testemunhos Seletos, volume 3, página 296, e Testemunhos para a Igreja, página 28. Então as pessoas estão confiando nos grandes, né? Para que eles nos avisem. Estão confiando em homens, não confiam em Deus. Então é muita coisa para fazer, conta para pagar, são muitos problemas, eu não tenho tempo para Deus. Assim o povo de Noé fazia. E está escrito que nos últimos dias a maioria vai fazer também. Infelizmente. Terremotos e inundações. O inimigo atuou no passado e ainda está atuando. Ele desceu com grande poder. E o Espírito de Deus está se retirando da terra. Deus tem retirado sua mão. Só temos que olhar para Pensilvânia. Ele não impediu que o diabo destruísse totalmente aquela cidade. E esse tipo de incidente será mais comum até o fim da história terrestre. Eventos Finais, página 25. A crosta terrestre está dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos nas entranhas da Terra. Lembre-se que está tendo muito terremoto, muitos vulcões entrando em erupção, e está sendo erupções constantes e cada vez
piores destruindo cidades. Observem, meus irmãos e minhas irmãs, o que está acontecendo. Esses elementos, quando liberados, arrebatarão os tesouros dos que durante anos têm aumentado sua fortuna pela aquisição de grandes posses às custas da fome dos que estão em seu serviço. E o mundo religioso também será terrivelmente abalado, pois o fim de todas as coisas está próximo. Eventos Finais, página 26. Chegou agora o tempo em que, num momento, podemos estar em terra firme, e no outro momento, ela pode desaparecer debaixo de nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 421. Por meio dos incêndios, inundações e terremotos, pela fúria das grandes profundezas e as calamidades por mar e terra, serão transmitidas as advertências de que o Espírito de Deus não agirá para sempre nos seres humanos. Eventos Finais, página 26. Antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo na natureza estará em convulsão. Raios do céu, unindo-se ao fogo na terra, farão com que as montanhas queimem como uma fornalha e lancem suas torrentes de lava sobre povoados e cidades. Massas derretidas de rochas lançadas na água pela agitação das coisas ocultas na terra farão ferver a água e arremessarão pedras e terra. Haverá fortes terremotos e grande destruição de vidas humanas. Eventos Finais, página 26. Crises, fomes e epidemias. Satanás está atuando na atmosfera, envenenando-a, e dependemos de Deus para viver. Nossa vida atual é eterna, e na situação em que estamos devemos permanecer inteiramente alerta, totalmente devotados, convertidos e consagrados a Deus por completo, não parcial. Mas parece que estamos paralisados. Deus do céu, desperta-nos. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 52. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante a sua ímpia obra de poluir o ar, que é uma das fontes da vida e nutrição. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o ser humano ficará mais sujeito a epidemias. Essas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus. Tudo que está acontecendo são gotas da taça da ira de Deus, que estão sendo respingados sobre a terra e constituem apenas pálidas representações do que acontecerá no futuro próximo. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 391. A fome aumentará. Epidemias levarão milhares de vidas. Perigos de todos os lados e também atuações de Satanás estão por toda parte ao nosso redor. Mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Eventos Finais, página 26. Isso foi em 1897 que foi escrito isso aqui, tá? Foi-me mostrado que o Espírito do Senhor está se retirando da terra, e o poder moderador de Deus logo será negado a todos os que continuam desrespeitando os seus mandamentos. Todos os mandamentos, meu irmão, os 10 mandamentos. Os relatos de negociações corruptas, homicídios e crimes de todas as espécies chegam até nós diariamente. A iniquidade está se tornando algo tão comum que não afeta mais os sentimentos, como em tempos passados. Carta 258, de 1907. Então as pessoas estão insensíveis. Não se comovem mais, não acham normal quando tem chacina, acha é bom, é o que dizem. O desígnio de Deus nas calamidades. O que significam as terríveis calamidades no mar? Embarcações arremessadas para a eternidade sem aviso?
O que significa os acidentes terrestres, fogo consumindo as riquezas que homens acumularam, em grande parte pela opressão dos pobres? O Senhor não intervirá para proteger a propriedade daqueles que transgridem sua lei e violam seu concerto e transgride o seu sábado, aceitando em seu lugar um dia de descanso falso, que é o domingo. As pragas de Deus já estão caindo sobre a terra, arrebatando os edifícios mais luxuosos como por um sopro de fogo do céu. Estes juízos não despertarão os que se dizem cristãos. Vai mexer com eles não, de forma alguma. Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, para que os pecadores temam e tremam diante dele. Eventos Finais, página 28. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Ele constitui um de seus meios para chamar a atenção de homens e mulheres, por meio de atuações incomuns sobre a natureza. Deus apresentará às pessoas em dúvida o que ele revela claramente em sua palavra. Eventos Finais, página 28. Quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões, de destruições pelo fogo e inundações, com grandes perdas de vidas e propriedades? Aparentemente, essas calamidades são eventos incomuns da natureza, desorganizada e desgovernada, inteiramente fora de controle do ser humano, mas em todas elas se pode ver o propósito de Deus. Esses acontecimentos são meios pelos quais ele busca despertar homens e mulheres para que sintam o perigo. Profetas e Reis, página 277. Os eventos futuros estão nas mãos do Senhor. O mundo não está sem um governante. O plano detalhado dos acontecimentos futuros está nas mãos do Senhor. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações e os negócios de sua igreja. Testemunho para a Igreja, página 753. E está também em Testemunhos Seletos, volume 2, página 352. Essas representações simbólicas, as serpentes abrasadoras no deserto, têm dupla finalidade. Delas, o povo de Deus não somente prende que as forças físicas da terra estão sob o controle do Criador, mas também que os movimentos religiosos das nações se acham sob o domínio dele. Isso é especialmente verdade com relação à imposição da observação do domingo. Eventos Finais, página 29. Na grande obra do fim dos tempos, nos defrontamos com situações espantosas, com as quais não saberemos lidar. Mas não nos esquecemos que os três grandes poderes do céu estão atuando, que a mão divina está no leme, e Deus fará cumprir seus desígnios. Evangelismo, página 65. Assim como aquelas rodas complicadas estavam sob a direção da mão que havia sobre as asas dos querubins, e compilando o desenrolar dos acontecimentos sob sua direção divina, por entre os conflitos e tumultos das nações, aquele que se assenta acima dos querubins ainda dirige os negócios da terra. Vê Ezequiel, capítulo 1, verso 4 e versículo 26, Ezequiel 10, verso 8, Daniel, capítulo 4, versículo 17, 25 e 32, tá? Isso está também em Educação, página 178. Nos registros da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento e a queda dos impérios aparecem como que dependendo da vontade e da proeza do ser humano. A configuração dos acontecimentos parece determinada em grande medida pelo seu poder, ambição ou capricho. Mas a palavra de Deus, a cortina é afastada e podemos ver acima, atrás e pelos lados as partidas e contrapartidas do interesse, do poder e dos desejos humanos. Os agentes do todo misericordioso executando paciente e silenciosamente os conselhos de sua vontade. Profetas e Reis, página 499 e 500. A consideração do céu pela terra. Poupando a vida
do primeiro homicida, Deus apresentou diante de todo o universo uma lição a respeito do grande conflito. Foi intuito dele não somente conter a rebelião, mas demonstrar a todo o universo a natureza dessa rebeldia. Os santos habitantes de outros mundos observam com mais profundo interesse os acontecimentos que desenrolam na Terra. Tá? Isso está também em 1 Coríntios 4:9, que afirma que existe vida. Nós somos vitrines para outros mundos. Deus tem a afeição e aprovação do universo inteiro, enquanto passo a passo seu grande plano avança para o cumprimento completo. Patriarcas e Profetas, páginas 78 e 79. O ato de Cristo, ao morrer pela salvação do ser humano, não somente tomou o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo justificou a Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Patriarcas e Profetas, páginas 68 e 69. Todo o universo está observando com inexplicável interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. Profetas e Reis, página 148. Nosso pequenino mundo é um livro de estudo do universo, desejado de todas as nações, página 19. Então, meu irmão, minha irmã, as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos, terremotos, vulcões entrando em erupções, pandemias que na nossa geração nós nunca vimos, né? Dessa forma. Todos nós perdemos pessoas que amamos por essa doença. Todos serão atingidos. Todos vão perder entes queridos. Precisamos buscar aquele que pode nos salvar. Ainda há tempo, meu irmão, minha irmã. A porta da graça ainda está aberta. E a palavra do Senhor ainda está acessível a todos nós. Mas logo, logo, a porta da graça se fechará. Assim como foi no dia de Noé. As pessoas desprezavam, chamavam Noé de sonhador, fanático, porque ele alertava, ele pedia para as pessoas buscar o Senhor enquanto ainda havia tempo, porque a terra ia ser destruída por água. E eu digo a vocês, não querendo me comparar a Noé, quem sou eu? Mas a terra vai ser destruída por fogo. E logo, logo, o decreto que virá com festa, não virá como um decreto dominical, mas vai vir como o dia da família, o dia de repouso, o dia verde. E todos, a maioria, serão pegos de surpresa, porque está escrito. Que possamos buscar o Senhor enquanto ainda há tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. Fique na paz, meu irmão, do nosso Salvador Jesus Cristo. Peço o Espírito Santo para te dar paz nesse momento de dor, de perda, de tristeza, de angústia, de dificuldades. E na próximo vídeo nós vamos falar sobre quando sucederão estas coisas. Que Deus te abençoe. Amém.